Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui quase no horário da nossa Felicidade em Pauta, nosso encontro a cada 15 dias, para falar sobre esse tema tão desafiador que é essa tal de felicidade, né? A felicidade em pauta, a vida como ela é. Então, estamos aguardando aqui tanto a Glei quanto o Zé, esperando que eles entrem. Se vocês puderem, vão avisando os seus amigos que estamos aqui. Daqui a um pouquinho. Cheguei. Hoje deu certo. Hoje deu certo. Agora só falta o Zé entrar. O Zé precisa pedir para entrar, solicitação. Dias melhores, dias piores, né? Nossa, eu tô tão alta aqui. Eu tenho que ir ajeitando aqui. Acho que agora foi. Eu só nos... Pronto, deixa eu ver se o Zé pediu aqui. Pronto. Já está entrando o Zé. E assim estamos. Saudade do Zé. Também, saudade bastante, né? Ele some. Felicidade te ver, Zé. Pronto, agora sim, hein? Agora entrou de primeira. Agora foi. E aí, como é que E aí, Zé? Voltando de longas férias, né? Muito feliz. E aí, conte Foram. Estava curioso em saber como é que foram suas férias e por que você está falando que foi feliz nas férias? Nossa, foi sensacional. Lá com as netinhas, né? Participando do aniversário da mais velha lá da Mali. A pequenininha agora que vai fazer 2 anos, tá? Sensacional. Menina assim, arteira, brincadeiras mil. Foi 38 dias intensos de convivência, foi bastante legal. Dura a separação, né? Na hora de ir embora, no paizão longe daqueles, você já sabe que vai demorar de novo para voltar ou para eles virem para cá, então dá uma dor no coração, né? Mas foi muito legal. Foi uma participação assim bacana. Deu tudo, a Jéssica foi grávida, deu tudo certo, também estava preocupado, né? Porque ela foi com a gravidez já no quinto para o sexto mês e voltou em cima do laço aí, que 6 meses já não podia viajar mais. Mas deu tudo certinho, tudo encaixou bem, foi sensacional a viagem. Que bom. E como é voltar, Zé? Voltar também é bom, né? Voltar também é legal. Voltar também é legal, né? Voltar para a sua vida. Eu voltei com um desafio logo. Nasceu um troço na minha cabeça durante a viagem, quando eu cheguei lá. Depois eu descobri aqui, porque lá eu nem fiz nada. Segui a viagem normal, mas era uma lesão tumoral no couro cabeludo, cara. Eu tive que tirar, Caramba. cheguei aqui, já entrei numa cirurgia aqui semana passada. Uau! Tive que remover um tumorzinho aí que nasceu na minha cabeça. Tumorzão, na verdade, um troço horroroso, né? Quando o médico me mostrou, eu falei, doutor, nada feio assim pode ser bom, não é possível que seja bom esse negócio, né? Mas no fim era. Que bom que era bom, era feio, mas era bom, né? Exato. Vamos lá, Fátima, vamos nos apresentar para quem nunca nos viu por aqui. Vamos lá. Então, eu sou Fátima Mota. Nós estamos aqui para discutir felicidade que é o que o Zé acabou de falar. Poxa, vim super feliz e de repente encontrei um tumorzinho na cabeça, né? É interessante, né? A gente já começa a olhar a felicidade que pode ter suas nuances, né? Mas então estamos aqui há já não sei mais quanto tempo, já há um bocado de tempo, 2 anos já, não sei, que a gente se reúne com o único objetivo de conversar sobre esse tema. A gente não tem nenhum objetivo financeiro nisso, aliás, nós não ganhamos nada por isso, muito pelo contrário. O que nós fazemos é dar essa hora mesmo de conversa e somos pessoas que academicamente, praticamente, temos esse tema como importante, então é por isso que nós estamos aqui. Né? Então, eu sou Fátima Mota. E a Glei, quem é a Glei? Eu sou a Glei, sou psicanalista, também embarquei nesse convite da Fátima e eu vou até me meter na área do Zé, o prático,
A Fátima é a tranquila, eu sou a inquisidora dessa história, que bota o dedo aqui. A Sheila que tá faltando hoje. Oi, você bota também, né, Fátima? Mas você tem mais ponderação com tela. Você tem mais ponderação com tela. Você espera o bicho pegar. Olha, gente, sigam a sabedoria da Fátima para ter satisfação. A Fátima chega, ela deixa o bicho pegar e fica assim. Olha lá, ela coçando o cabelinho. Mas o legal dessa turma é que temos jeitos muito diferentes, apesar do tema central nos interessar muito. Eu acho que isso aqui faz um grupo rico. Vamos lá, Zé, vai lá. Sim, o Zé Roberto também, super amigo aí da Fátima, já de longa data, fiz coaching com a Fátima, ela é calma assim mesmo, né? Essa mexidinha no cabelo leva 3 horas numa sessão de coaching para acabar, você tem que falar. E assim, gosto de falar sobre esse tema, né? Eu acho que a gente está virando aqui nesse grupo, tipo personal trainers da felicidade, porque a gente vai conversando aqui sem pauta definida e vai tratando de assuntos do dia a dia e as pessoas vão aprendendo. Nosso objetivo acho que é esse, né? Que as pessoas aprendam a separar um momento para falar desse assunto tão importante, que a gente de vez em quando fica esperando um momento para a felicidade e a felicidade é agora, né? A gente discutiu já muito isso daqui, né? Então, acho muito bom. E também nesse grupo tem a Sheila, que nesse momento que hoje pôde participar, e às vezes isso acontece mesmo, às vezes um de nós não pode, porque cada um de nós tem as suas atividades, né? O pessoal fala, vocês trabalham? A gente trabalha, né? Então eu tenho uma consultoria, e fora a consultoria do aula, a Gley, né? Gley é psicanalista, trabalha pra caramba com um bando de startups aí, se depois você quiser contar um pouco, Zé. Enfim, então cada um de nós tem a agenda super cheia. E para que a gente possa tirar esse tempo, né, para a gente, não é brincadeira, né? Para falar sobre isso não é brincadeira. A gente precisa se apertar aqui, apertar ali, e de vez em quando escapa, como é o caso da Sheila hoje, que ela teve alguma outra entrevista e não pôde participar. Mas a gente vai falar sobre o que hoje? Não sei. Hoje eu confesso que eu fiz uma reunião em seguida da outra. Estou atrasado com muitas coisas por causa dessa cirurgia aí. O Zé já, sem querer, ele já soltou uma que a gente pode ir por um caminho. Eu tinha um aqui traçado, mas talvez muito movimentada pelo meu momento interno aqui. Talvez nem seja tão bom para todo mundo, mas seria bom para eu colocar para fora. Usar isso aqui como terapêutico. Vamos lá. Não, mas a gente pode ir pelo... Eu achei muito interessante o que o Zé disse. Não pode ser que essa coisa tão feia seja uma coisa boa, né? Porque a gente usa, né, do tumor, o benigno e o maligno, né? E olha que interessante. Veio, estava num momento feliz, teve esse contratempo, mas que momento mais feliz é saber que um tumor é benigno, né? Então, isso foi só ontem, né? Na verdade, eu tirei segunda-feira. Então, porque eu fui no médico, ele olhou e falou, eu acho, quando eu fui na primeira, quando eu cheguei aqui que eu fui tratar, na Austrália eu liguei, falei, vai nascer uma cabeça em cima da outra e deixa ser. Isso é bom, você percebe, você conseguiu dar conta do momento que estava lá, sei. Claro, não vai me atrapalhar, bom. Essa bolinha não vai me atrapalhar. E fiquei, não doía nada, só atrapalhava para pentear e tal, enfim. Aí eu cheguei e fui na primeira dermato, ela falou, isso aqui é uma lesão tumoral, você precisa tirar isso daqui rápido. Eu falei, tá bom, tava de férias, indicou lá um cirurgião, fui num, sempre gosto de ouvir mais um, ouvi o segundo, fiquei mais tranquilo com o segundo, ele olhou e falou, não, eu acho que isso aqui vai ser super simples, vamos fazer no consultório. Eu falei, doutor, eu dou um trabalho no consultório, você não imagina, me dá uma anestesia geral que você faz tranquilo o seu trabalho. Ele falou, não precisa, me levou para o consultório, deu uma anestesia local, e tirou isso em 20 minutos. Ele falou, tirei. Eu falei, já, que bom, né? Então vai ser fácil, foi daquele. Ele falou, não gostei do que eu vi. Eu vou ter que fazer um buraquinho maior na sua cabeça. Ele fez um buracão na minha cabeça, porque ele achou que podia ser ruim pelo aspecto, né? Ele é feio mesmo. E mandou para exame. E acabou tendo que decidir ali na hora. Até falei, doutor, tá vendo? Por isso que eu queria estar no hospital, para fazer um buraco desse tamanho, eu queria estar com mais retaguarda, né? Mas acabei fazendo lá no consultório, deu certo, ele fechou. E aí o resultado saiu só ontem. Então esses dias a gente ficou não apreensivo, né? Assim, todo mundo vai morrer na vida. Todo mundo vai morrer um dia na vida de alguma coisa, né? Seja o que seja. Então assim, o que eu quero é saber resolver as coisas práticas, né? Então não estava preocupado, vou morrer. Estava preocupado saber se tiver, que tempo eu tenho, se for ruim, se espalhou, não espalhou, mas não parecia.
E aí saiu ontem, ele falou, ó, deu tudo certo, era benigno. Aí acabei fazendo um buraco maior que o necessário, no fim das contas, mas tudo bem. Como Acho que ele cada um estava certo. reage. Ele olhou, eu confiei muito nele. O cara, um médico, foi apresentado por um grande amigo lá do Albert Einstein, né? Um cara muito capaz. E ele, quando olhou, me convenceu que era simples, que ia tirar lá. E quando ele também, em 5 minutos, falou: ó, nós estamos aqui, eu tirei, não gostei do que eu vi, vou precisar fazer um negócio maior. E aí eu falei: cara, doutor, por isso que eu queria ir para o hospital, mas também não dá para parar agora, fechar e depois. Eu falei: faz já. Dá para fazer aqui? Ele falou: dá, eu faço sempre. Eu falei: então, manda bala. Aí ele fez. E deu tudo certo, né? Acabou ontem aí a Mas saga a da sensação de bolota. saber que era, a sensação de saber que era benigno, foi uma, já que a gente está falando sobre felicidade, foi uma sensação boa, uma felicidade diferente Foi. das outras? Tenta traduzir para a gente aqui o que é isso. Não, vou traduzir. Eu usei até um termo para isso, né? Sabe, se não fosse, eu ia me sentir como se eu não fosse mais réu primário. Imagina se você se envolveu num acidente e, sem querer, no acidente de carro, você matou alguém no acidente. E aí você não é réu primário. Aí se você fizer uma falta mais leve da segunda vez, você não é mais réu primário. Então, acho que assim, se fosse confirmado o tumor, hoje eu sou réu primário, nunca tive. Então, se tivesse um outro problema, eu já ia me sentir assim, sentença de morte, né? Então, quando ele falou, não é, dá um alívio, né? Uma sensação gostosa, assim, sou réu primário ainda, né? Não repeti aqui de ano ainda. Dá para seguir a vida em frente. Estou acabando meu setênio, né, Fátima? Porque eu já tive uma cirurgia no início do ano, que foi um problema em dezembro que eu tive, de pedra lá na vesícula, tal, tive que tirar o resto da vesícula que tinha sobrado. Aí fiz a cirurgia de janeiro, via carnaval, viajei e voltei outra cirurgia. Espero que acabe agora, porque em outubro eu completo meu 9º setênio de vida aí, e vou iniciar um novo. A Fátima gosta desse negócio dos setênios. Às vezes né? Mas eu acho que é isso, essa que é a beleza, né, da vida, poder encarar com naturalidade isso, como você encarou, né? Não é brincadeira, você está na Austrália, a gente sabe que o acompanhamento médico fora do Brasil não é o mesmo, quer queira, quer não. Quem tem possibilidades aqui em ter um bom acompanhamento médico é o melhor do mundo, a gente sabe disso. E aí, poder ter essa serenidade de esperar e de chegar aqui, imagino, porque é uma tensão muito grande, né? É uma aflição que a gente fica porque não sabe o que é. Mas que bom que não era nada e que bom que a gente pode celebrar a vida, né? Porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer todos os dias, celebrar. Mas aí, Fá, foi mais sorte que juízo, né? Porque se eu tivesse noção que seria uma lesão tumoral, eu teria ido lá no médico. Mas eu achei que era sei lá, uma pinta na cabeça de sol que eu cocei, ficou infeccionada. Eu achava que era uma casca aquilo. Só que a casca foi criando vida, né? Falei, vai nascer uma cabeça em cima da outra aqui. Bom, isso já que a gente está aqui, né, gente, um alerta, qualquer coisa que acontecer na pele de vocês, qualquer estranhamento, né, médico, né? Então já fica aqui a dica. Mas o Zé falou e me lembrou uma coisa, essa semana, cheguei a conversar com as pessoas aqui em casa. E a gente está falando aqui, eu vou seguir o assunto, né, desse perigo de vida, né, o perigo de não continuar com a vida, porque não é uma coisa que a gente sente quando a gente é muito novo. A gente vai só viver. Depois de uma certa idade, né, e aí colocando o papel da felicidade, a gente começa a dar tão mais valor à vida, porque a gente sabe que pode perdê-la. Eu não sei qual foi a primeira hora que vocês começaram a perceber que a vida é valorosa exatamente porque a gente pode perdê-la. Mas, Glei, todo mundo sabe que todo mundo vai morrer. Tá, todo mundo sabe, mas jovem não pensa sobre isso. Não. Jovem, ele acha que a vida é eterna. E não adianta a gente estar falando isso para ele agora, que ele está ouvindo aqui, que ele não vai entender. Ele só vai entender quando ele chegar nesse momento, né? E a gente começa a dar um peso para as coisas. Essa semana, e o peso vai aparecendo, gente, de uma maneira muito particular para cada um, mas não vem assim, tudo de uma hora, né? É um acontecimento que faz você, opa, aí é outra coisa que faz você, aí o outro, nossa, que legal tá vivo por isso. Então, é de pouquinho até que eu acho que isso vai se instalar, né? Semana passada eu tive uma sensação dessa, né? E diferente de todas as outras que eu já venho tendo de percepção de valorização de vida. Eu estava lá no consultório, né? Que está saindo, gente, agora a empresa está aberta, tanta coisa agora com a vigilância sanitária, com isso, com aquilo, mas enfim. Estou lá, olhando para aquele espaço que está ficando assim, pronto, e aí me veio exatamente isso na cabeça. Nossa, eu quero muito ter saúde para poder ficar aqui muito tempo.
ficar aqui nessa sala. É um lugar, eu estou fazendo tão com a minha cara que eu quero passar dias lá. Então, o Zé pensou, eu quero saber logo para poder coisar de ordem prática, e eu fico pedindo, eu quero ficar viva para poder ficar na minha sala de trabalho. E tem gente que quer ficar vivo para aproveitar filho, que quer ficar vivo para, sei lá, viajar ou descansar numa aposentadoria. Eu consegui pensar que eu quero ficar muito viva para poder ficar no lugar onde eu vou trabalhar. Olha que coisa louca. Mas assim, com prazer, que vocês não têm... Água na boca, babando, assim, sabe? Porque eu quero ficar lá. Mesmo que o paciente não vai queira fazer online, eu quero ficar lá. Ô, Glei, eu tive algo parecido com isso. A gente foi ver um apartamento, a gente está procurando apartamento, a senhora inventou de talvez trocar aqui, e a gente foi num lugar que começou agora, o plantão de vendas ainda, assim. Você vai lá no decorado, tudo é lindo no decorado, tudo é cheiroso, né? E a senhora se apaixona por todos que ela vai. Aí eu fui conversar com o menino, né? Ele falou, não, então tá aqui e tal, vai ficar pronto em 4 anos. Ele era super jovem. Eu falei, deixa eu falar uma coisa, cara, eu não posso comprar nada que vai ficar pronto em 4 anos. Já tenho 62, vai ficar pronto quando eu tiver 66. Se eu morrer aos 70, eu vivi 4 anos nesse puta apartamento lindo, cara. Eu quero pegar algo pronto, quero mudar daqui 15 dias, não quero esse troço. E aí o cara olhou pra mim como se eu fosse um alienígena, né? Eu falei, eu sei que você tá, porque eu já tive a sua idade, você tá imaginando que você nunca vai morrer, mas na minha idade você pensa que você já pode morrer. Então, assim, foi mais ou menos parecido com isso. Hoje eu penso, se eu vou para algum lugar, eu quero amanhã, eu não quero esperar 4 anos. Então, antigamente eu comprava um apartamento que ter essa noção de morte, né, de finitude, é dark, é pesado, é ruim, mas não é, olha o que a gente está falando. Eu quero viver, eu tenho urgência para aproveitar as coisas, eu quero viver o dia de hoje. Faz aquilo que a gente vive falando aqui, de marcar que o dia de hoje é muito importante, né? Exato. Eu tenho uma coisa aí que vale a pena a gente colocar na roda também. Essa percepção de morte fica muito mais próxima quando a gente tem alguns fatos específicos, né? Por exemplo, o Zé teve a questão das cirurgias dele, quando a gente tem morte de mãe, morte de pai, ou morte de pessoas próximas, a gente se depara com isso, né? Com essa finitude, mas não é alguma coisa que pode ser para todos tão próxima como vocês são marcantes. Depende muito do que as pessoas vivem e como elas lidam com isso. Não sei explicar exatamente o que eu sinto, mas eu sinto o seguinte: quando a gente entende a morte, talvez como um momento até de, sei lá, de libertação, talvez seja uma felicidade pensar na morte, inclusive. Também. Não é libertação. Assim, meu pensamento hoje é que que tem uma continuidade, que não acaba, não pode acabar, né? Não pode ser só isso, né? Senão o mundo não seria o que é, a criação não seria o que foi. Tem que ter algo depois. Então, eu encaro com mais naturalidade hoje, né? Eu tenho aquele amigo, a Fátima sabe, que eu sempre falo bastante dele, do português, o cara tem 84 anos. E a gente sempre toma vinho junto, às vezes eu pergunto, né? Pô, você pensa na morte, né? Ele falou, não, na minha idade você vive day by day. Ele falou, você tem que viver dia a dia, você não vai parar para pensar nisso. Você vai pensar nisso com 84 anos, você vai pensar que você vai acordar amanhã. Então, mas não é uma lição absurda, é o que a gente fica o tempo inteiro aqui falando, né? E que só lá na frente a gente vai conseguir alcançar pela própria natureza? Então, mas... Não, né? Se a gente tivesse feito reflexões como essas antes, talvez a gente tivesse percebido isso um pouco antes. Mas quando você fala assim, eu tô com 63 anos e tô pensando... Cara, 62. 62, tá? Você tá na flor da idade, o que você tá falando? Eu acho muito gozado, as pessoas falam assim, eu tô ficando velha, mas cara, sabe quando você vai ficar velha? Você tiver 90 anos, talvez, quem sabe? Porque isso tudo está associado à forma como a gente leva a vida, né? Então, 62, cara, desculpa, você é um jovenzinho. Não, assim, enquanto você tem saúde mental, física e social, não lembro o nome dele agora, mas ele fala muito isso. Ele torce para que a morte dele... São 3 mortes que ele fala que a gente tem: a morte social, a morte física e a morte emocional. Ele torce para que as 3 dele aconteçam no mesmo momento, porque quando é diferente é terrível. Você pode ser morto social, ninguém vai te ver, você está sozinho. Você pode ser morto emocional, está depressivo, não fala com ninguém. E é o físico, você não consegue se mover, não reconhece mais ninguém. Então, ele falou, tomara que as minhas 3 mortes se juntem e aconteçam exatamente no mesmo dia, o que todo mundo quer, né?
Pois é. Mas eu acho que o mais legal é a gente pensar na vida, sabe? Porque É, a morte está aí, tá certo, tá, mas a vida está aqui, né? E é o que a gente está falando, não é nada diferente do que a gente está falando. Mas eu acho interessante quando eu vejo as pessoas falarem, ah, porque eu tô velho. Então, a desculpa de qualquer coisa é porque eu tô velho. Ah, eu não consigo fazer isso porque eu já tô velho. Ah, eu não consigo fazer isso. Mas tá velho? Como é que é mesmo tá velho, sabe? Você não faz isso porque você não quer, né? Porque talvez você não queira vencer algumas limitações, mas que e tem muitas pessoas que eu acho que aproximam a morte, sabe? Aproximam a morte, não a morte real, inclusive, a morte imaginária, porque não conseguir fazer coisas que poderia fazer. E aí vai morrendo aos poucos, não se dá o direito de conhecer coisas novas, de viajar para novos lugares, para conhecer pessoas novas, para fazer coisas que poderia fazer, mas se impõe uma limitação por conta de um número. Eu acho que isso que a gente precisa tomar cuidado, cuidado com os números. Hoje você tem pessoas com 90 e tantos anos que são super jovens e pessoas com 20 que são extremamente velhas, né? Então, eu acho, Fá, tem uma linha muito tênue, né? Porque assim, o que eu procuro respeitar são as limitações normais da vida, né? Então eu vejo às vezes pessoas fazendo coisas fora da, não apropriadas para a idade que tem, que é ruim também, né? Aí você provoca acidentes. Então assim, eu acho que tem que ter essa lucidez, de falar o que eu posso fazer hoje e fazer. Agora, o que eu não posso, não adianta. E tem coisas que ficam para trás. Tem coisas que você não fez aos 40 que você não vai fazer aos 50. E tem coisas que você não fez aos 50 que você não vai fazer aos 60. E tem coisas. Essa lei existe na vida. A gente tem que respeitar um pouco isso. Mas eu concordo contigo, né? Você não pode você chamar a morte para perto de você, né? Falar, não, vou me isolar, agora eu tenho medo, eu não saio mais na rua, se eu for assaltado eu não consigo reagir da forma que eu. Não, isso não. Você não vai deixar de viver por isso. Né? Eu sou contra. Mas respeitar seus limites, eu acho que tem que respeitar, né? Coisas que eu fazia, vamos falar mais da parte física, com 30, 40, você consegue fazer aos 70. Você tem que falar, cara, tem que respeitar. Minha sogra vivia subindo na escada lá para limpar as coisas. Cara, você não tem que subir escada mais nessa idade. Não pode. Se você cair, assim, é muito grave a consequência de uma pessoa de idade que cai, fica acamada, tem mil complicações. E ela fazia o que ela fazia desde jovem. Subia na escada, desmontava o lustre. A mulher era fanática por limpeza, desmontava lustre por lustre para limpar por dentro. Maluca. Ela morreu porque caiu da escada? Não, teve um ataque do coração sentada no sofá. Então, mas se caísse, ia me dar muito trabalho. Ia me dar muito trabalho se ela caísse. Mas é isso um pouco que eu quero falar, sabe? Às vezes, assim, porque eu sou velha, eu não posso mais. E eu tenho várias situações de amigas minhas que os próprios filhos começam a limitar. Então, você não pode fazer isso, você não pode. Pouco, você vai deixando a pessoa morrer, porque, pô, eu não posso mais sair sozinha, eu não posso mais dirigir meu carro, eu não posso mais isso, não posso mais aquilo, não posso mais aquilo. Sim. Então, realmente estou ficando velha, está na hora de morrer, percebe? Uhum. Eu acho isso muito sério. Tá, mas por outro lado, entendo o que você fala, eu acho que a gente já teve um encontro aqui que a gente falou disso. Tá lá no YouTube, uma vez que a gente estava falando. Acho até que eu estava vendo uma série e eu citei alguma coisa, a gente conversou sobre, eu tenho lembrança. Mas a gente tem que olhar o outro lado. A gente está numa cultura atualmente, pelo menos aqui, não sei se né, eu estou falando do Brasil, na minha cultura, em que já nunca se valorizou uma pessoa idosa, né? Já não se valoriza, não tem valor, não tem peso na sociedade, e cismou-se nesse momento, por causa de todos os avanços da medicina, e agora com os hormônios, com isso, com aquilo, que todo mundo tem que ser jovem. Jovem é o valor. Então, assim, a gente não percebe, mas a gente fala. Então, como é que é? A pessoa tem lá 84 anos e é super jovem. Não, a gente deveria falar. A pessoa tem 84 anos e é super vivo. Você entende? Porque quando a gente fala que a pessoa tem 84 anos e é super jovem, a gente está dizendo que é o jovem que é bom. Então, é essa marcação que eu digo que a gente vai aprendendo ao longo do viver, que tem coisa boa em cada fase. E a gente pode estar muito vivo aos 50 e poucos, aos 60 e poucos e aos 80 e poucos, né? E que eu não preciso ficar
Porque se eu, dentro da cabeça, ou eu não percebo, eu deixo que isso vai entrando, que o jovem é que é o valorado, eu vou querer ficar correndo atrás, de me segurar em coisas que eu fazia, que às vezes não é nem que não dá mais para dar. É que nem me cabe mais, não cabe mesmo, não combina com as outras coisas que eu fui gostando, o jeito das pessoas, os amigos que vão passando, porque amigos passam, gente. Ah, não, Glê, amigos não passam. Passam, gente. A gente já teve bons amigos, pode parar. As pessoas não gostam de falar sobre isso. A gente já teve bons amigos verdadeiros, mas eles ficaram no tempo. Né? Porque a gente passa de fase. Então, assim, é sempre lembrar isso. Então, a pessoa, nossa, como você está parecendo novinha, ou como você está jovem, você está ainda muito jovem. Por que só jovem? Me incomoda, eu quero poder envelhecer. E quando eu falo isso para vocês, eu falo com uma grande luta, né? De uma mulher que foi uma mulher bonita, quando jovem, na beleza de jovem, vivendo numa sociedade atual que valoriza o jovem, o feito do jovem, a aparência do jovem, que só está só querendo envelhecer e não pintar o cabelo como eu não estou pintando, entendeu? Eu quero ficar, eu quero tentar ir contra essa maré e ainda ter valor. Valor de quê? Valor que a gente tem que passar a olhar, porque como se a gente está vivendo mais, vivendo até 100, 90, 100... Será mesmo que acabou o valor aos 50, 50 e pouco? A gente tem que se manter e aparecer jovem para ter valor? Não, eu quero conquistar o meu lugar a cada década, né? E ser olhado e respeitado a cada... É esse movimento, eu estou muito nessa fase. Desculpa a militância, mas eu odeio quando fala 80 e pouco cara de jovem. Eu concordo com você, Glei, que acho que essa militância é importante mesmo. Acho que o ponto aí é talvez a pessoa que vai tendo mais idade continuar se conhecendo e entendendo o que quer de fazer em sociedade, porque ela pode querer fazer coisas que ela não fez aos 40, ela está a fim de fazer agora, e ela pode fazer ainda. Então, qualquer limite que a gente coloque, eu vejo bem assim, acho que qualquer limite que a gente coloque, a gente está minimizando e está, sabe, coisificando o ser humano. Porque cada ser humano é único. Então, quem diz que uma pessoa com 90 anos não pode, sei lá, escrever um livro, pintar um quadro, e fazer coisas que fisicamente não fez aos 40, e fazer de uma forma com 90 anos. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente discutir nessa questão. O que eu acho importante, a gente, pelo menos eu gostaria de deixar aqui, é assim, não transformar eu estou ficando velho, então eu não posso fazer isso. Eu estou ficando velho, então eu não posso fazer aquilo. Não, você não quer fazer. E você não quer fazer isso, independente de você estar ficando velho ou não. Sei lá, com 10 eu não queria bicicleta, porque eu não queria andar de bicicleta, ponto, com 10 anos. Tá. Hoje, eu não quero, mas eu poderia querer e poderia conseguir. Sabe? Isso. Mas, aí a história, aí que você falou de se conhecer e de ir se conhecendo a cada fase, né? Porque se de um lado a gente não pode entrar no pacote velho e não questionar mais os seus desejos e só apagá-los, a gente não pode entrar ao avançar da idade, querer se agarrar na época em que seus desejos você achava que era possível. Porque é o tal da juventude que tem desejo e tal. Tem desejo em qualquer idade. Tem desejo em qualquer idade. Vamos olhá-los, vamos dar vazão, vamos escutá-los pelo menos. Pode ser que no meio do caminho você descubra que algumas coisas que a gente tem são fantasias mesmo. Né? Algumas coisas são fantasias. A gente tem que também assumir que tem os limites, né? Então, assim, eu penso muito no que o Zé disse. Nem acho de todo errado não, Fátima, porque não sei se vocês já estão tendo essa desconexão, mas eu já, então, talvez vocês também, de às vezes querer fazer alguma coisa e o meu corpo não responder, né? Sim. Então, assim, bebida. Eu adoro tomar uma bebidinha. Mas meu corpo não quer mais que eu beba, né? E não adianta eu querer. Eu vou passar mal no dia seguinte. Eu vou ficar com uma ressaca brava. E eu gosto de beber, daquela coisa de estar um pouquinho mais sem esse superego que me bota muito certinho e tal. Eu gosto, a bebida tem essa funçãozinha. Mas eu fico mal, né? Então, assim, eu tenho que saber que
talvez meu fígado já cansou um pouquinho, eu cansei um pouquinho muito ele lá atrás, e eu a gente tem que respeitar. Então eu entendo quando o Zé está falando sobre a escada e o osteoporose, né, é sério, né? Então, fratura. Primeiro vou fazer um merchandising aqui e dar dica para você, Gris, pra você não passar mais mal. É uma startup nossa. Toma um sachêzinho de novo. Menino, você já me falou isso, eu vou comprar esse negócio. Gente, como é que é? No dia seguinte, a gente fala que a gente não vende nada, mas o Zé tá vendendo, gente. Só um instante. Estou vendendo, mas isso vale a pena. É um novo, com 2 vezes, é um sachêzinho. Você toma antes de beber, no dia seguinte, ele tira todo o efeito que o fígado acaba gerando no organismo para digerir aquela quantidade de álcool e que dá um mal-estar pra gente. Vou tentar. Super legal. Não, funciona super bem. Agora, deixa eu dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo do que eu falei, do que eu tentei falar na outra idade. Vocês vão ver do que eu estou falando, né? Quando eu era jovem, eu atravessava uma represa que tinha em Mariporã. Eu ia nadar e voltava jovem. Daí eu entrei no mercado, comecei a trabalhar, fiz faculdade, fumava, tinha mais peso. Voltei um dia, nostalgia total, né? Voltei para a represa, vou nadar. Quase morri no meio da represa. Cheguei na metade, eu nem ia, nem voltava. Por quê? Porque não tinha condições de atravessar lá mais. Eu estava gordo, eu estava sem fôlego por causa do cigarro, e aí eu voltei e tomei a decisão, vou parar de fumar. Foi legal, porque eu tomei a decisão de parar de fumar. Opa, olha que legal. Ali eu falei, não quero isso para mim, larguei de fumar jovem ainda, porque eu nadava lá com 15, voltei com 21, e com 21 eu não conseguia atravessar a represa que eu ia e voltava várias vezes. Aí eu parei, então, é esse tipo de limitação que eu falo. Se você quebrar uma perna aos 80 anos, não é recuperação que tem aos 40. Você fica acamado, aí o pulmão para, o rim para, daqui a pouco você está, infecção generalizada, morreu. Então, assim, e dá trabalho, e perde a vida e tudo mais. Então, a gente tem que respeitar esses limites, né? É fazer tudo o que você pode, não deixar nada para trás, respeitando o limite do que é o lógico. Fátima, eu vou dar a palavra para você, mas eu não posso deixar de zoar ele agora. Eu tô pensando que ele vai falar que atravessava a represa aos 15 e quando tentou atravessar a represa ele estava com os 45, 50. Não, ele tá falando que era 21. Aos 21 ele já estava velho. Mais velho. Aí ele falou, porque aí mais velho eu fui. Eu falei, nossa, qual é o mais velho? 21, Mas olha, Magley, aos 21 eu tinha 20 quilos a mais. Eu brinquei com a Soraya, eu falei, engordei 10 quando eu casei, 10 quando eu parei de fumar depois, porque era um absurdo. Então, assim, era muito peso a mais. Não tinha mais a mesma condição física que eu tinha de jovem. Era uma represa grande para atravessar. Então, não tinha mais a condição física aos 21. Gente, eu acho mas agora eu tenho mais do que eu tinha lá aos 21, porque agora eu me cuido mais. Então, mas vamos entender. Aos 21 você não atravessou porque você não cuidou do teu corpo e não... Exato. Não é porque ficou... Então não tem a ver com idade, tem a ver com... Isso. Não, mas eu não usei exemplo pela idade, eu usei exemplo pela limitação que eu tinha, por essa razão, que eu tinha fumado demais e engordado muito. Não, mas a limitação veio pela falta de cuidado e não necessariamente idade. Exato. Então, eu acho que essas limitações que a gente está falando, que eu concordo, eu não acho que nada é errado, não, eu acho que eu concordo com isso tudo, mas são limitações que vão acontecendo também porque a gente se impõe. Quer dizer, se eu faço alongamento, se eu não cuido do meu corpo, eu com certeza vou ter dificuldade para fazer coisas que eu fazia antes. Agora, é claro, né, que isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu nunca atravessei uma represa, então eu não vou ficar com problema de atravessar ou não, porque eu nunca quero atravessar. Então, eu acho que tem coisas que, por isso que eu falei, são muito individuais. E vocês nunca tomaram os porres que eu já tomei na vida, tenho certeza. Então... Eu já. Então, eu tô olhando. Gente, eu nunca tomei porre, mas também não tenho vontade de tomar porre. Tá vendo? Por isso que seu fígado tá bonitinho pra você tomar um vinhozinho agora, ó. Eu era jovem, achava que a vida nunca ia acabar, gastei o fígado demais aí, olha. Uma coisa, fala, Zé. Não, eu ia falar assim, essa história da limitação, eu usei só o exemplo para vocês entenderem que não era a idade, mas era uma limitação. Agora, com a idade chegam outras limitações, que você tem, sei lá, perda de visão. Meu pai não enxergava e queria dirigir o carro. O cara da frente parava, ele não parava, batia no carro da frente. Porque não tinha. Eu falei, pai, não dá para você dirigir. Eu tive que tirar o carro dele. Mas você percebe, seu pai tinha um desejo de viver absurdo, né? Seu pai era super vivo, né, Zé? A gente tá falando de felicidade. Era super teimoso mesmo. Mas teimoso para viver, não é teimoso para falar assim, eu não quero sair hoje no aniversário de não sei quem. Ele era teimoso de viver, né? É sobre satisfação que a gente está falando aqui, é sobre felicidade, a pessoa que queira viver, né? Olha, isso abre outra janela, né? Porque, na verdade, desse exemplo do meu pai que você falou,
não é teimosia, mas assim, é a sensação da falta de autonomia que você perde. E acho que isso é um problema para a felicidade, né? Quando você percebe que a sua autonomia diminuiu, que você não voa mais 12 horas, você precisa agora parar para abastecer o avião no meio do caminho. Isso incomoda bastante. Eu acho que esse ponto precisa ser muito cuidado pelos filhos, porque de repente, às vezes, os filhos tiram a autonomia por medo do trabalho que vão ter caso aconteça alguma coisa. Então, eu acho que esse ponto é um ponto para a gente pensar. Tá? E aí eu tenho várias coisas. Para minha mãe, chegou uma hora que eu falei, mãe, você não pode morar onde você mora, você tem que morar do meu lado. E eu tirei a minha mãe de onde ela morava, pus ela morar aqui do meu lado, numa casa, num condomínio fechado, com empregada, com tudo, enfim, com tudo que ela não tinha, ela teve. Pergunta o que aconteceu com ela. Depois de alguns anos, ela foi perdendo, sabe, ela não tinha mais o que fazer. Então ela não podia mais subir no banquinho que ela subia, ela não podia limpar mais o vidro que ela limpava. E isso, sabe, vai tirando a vida da pessoa. Eu acho é sobre vida que a gente está falando, é sobre vida. Sabe? Não é sobre idade. Mas uma coisa que eu queria colocar aqui, Gleice, você falou que você queria trazer alguma coisa e acho que eu estou curiosa em saber o que você queria trazer. Ah, não sei, não. Era mais uma reclamação. Põe para jogo. Era mais uma coisa que eu acho que está estragando a minha felicidade. De verdade, tá. Vou compartilhar, mas não sei como é que tá com vocês. Mas eu não queria que a gente ficasse aqui no blá, blá, blá da reclamação, porque se vocês deixarem, eu vou. Eu tô tão nesse grau que hoje eu vou reclamar, se vocês me... Eu vou esquecer que a gente tá falando de felicidade. Eu só vou começar dizendo que isso está tirando minha felicidade. Se vocês não me pararem, eu vou desaguar aqui. O Zé estava falando, eu vou tentar fazer um gancho, como o Zé falou, sobre perda de autonomia, né? Então tá, tem um pouco a ver com isso, mas em relação às coisas do mundo burocrático, digital agora. Perda de autonomia, e eu já falei aqui num outro encontro que eu tenho uma grande preocupação com o que vai ser no futuro, com a nossa felicidade, porque para mim, felicidade, cada um tem uma ideia da coisa, vou botar o meu na mesa. Para mim, felicidade, satisfação, tem que ter alguma coisa básica. Essa coisa básica que eu acho, algumas pessoas dizem que isso é o encontro com o outro, outras pessoas é o amor, isso. Para mim, é um mínimo de segurança para poder ter liberdade. E segurança é segurança mesmo, a básica, não é segurança de que a decisão que eu tomei vai dar certo. Imaginar a criança. Uma criança que se sente... É exatamente isso. E nós somos crianças grandes. Uma criança que se sente segura, ela é uma criança feliz. Né? Ela tem esse espaço para ser feliz. Ela pode até não ser, porque outras coisas vão incidir, mas ela tem esse espaço para ser feliz. Uma criança que não se sente segura, ela é mais acuada, ela é mais trancada. Ela vai ter muito mais dificuldade para desenvolver aí uma satisfação na vida, né? Então eu estou trazendo isso para agora. Como é que tá para vocês? Porque assim, todo mundo dando golpe em todo mundo, a gente não sabe mais o que é verdade, o que não é, o que é inteligência artificial, o que não é, o que está na sua tela, se pegaram o seu site e vieram falar com você no WhatsApp, se aquela pessoa é aquela pessoa. É nesse grau, sabe? Quase um grau persecutório. Só não é porque eu sei que eu tô demais, eu tô arisca demais, e isso não está impedindo de eu fazer as coisas, entendeu? Então, eu estou me observando muito no grau, mas tá tão evoluído essa coisa que aí vem a perda de autonomia. Talvez esse é que é o meu incômodo maior. Eu perdi a autonomia, eu tô perdendo o compasso da geração de tudo isso, né? Da internet, da inteligência artificial, enfim. E tô ficando para trás. E ao ficar para trás, eu tô preocupada de estar levando uma volta porque tá tudo muito rápido. Entende o que eu tô querendo dizer? A sensação de insegurança. E aí é onde vem a felicidade. Como é que a gente consegue se sentir satisfeita no dia? Fazer uma coisa que é legal, que você está ali tentando... Dando um exemplo. Fui abrir uma conta corrente no mesmo banco que eu tenho minha conta de pessoa jurídica aqui, pessoa física, que meu marido tem pessoa jurídica e tem pessoa física. Bom, me cobraram um absurdo de taxa de não sei das quantas para essa empresa, que essa empresa é super pequenininha, entra dinheiro, paga imposto, sai dinheiro, sai meu lucro e tá tudo certo. Eu questionei a tarifa
Aí que eu descobri que eles podiam botar a tarifa pela metade, mas isso eu já estava irritada, porque demorou, eu estava precisando da empresa, da conta aberta e tal. Falei, quer saber? Eu vou numa outra dessas digital, que não é nem tão, é digital, mas é super conhecida e tal. Vou abrir uma conta lá. Gente, a conta abriu tão rápido. Eu na outra, 1 semana e meia para abrir uma conta, né? Manda coisa, vai não sei o que. Assim. Foi tão rápido que eu abri uma conta que não deram 35 minutos. Tinha um e-mail na minha caixa postal e uma pessoa desconhecida no meu WhatsApp dizendo que era meu gerente. É isso que eu tô querendo dizer. Até a eficiência hoje em dia, agora eu sei que era real, tá? Mas até a eficiência hoje em dia faz você ficar assim, porque se uma demorou um tantão de tempo e é assim, eu não mandei documento nenhum da minha empresa, porque hoje tem tudo lá por dentro. Mas como a outra demorou e fazia tempo que eu não abria uma empresa, eu não sabia, eu fiquei falando com a pessoa, e aí depois isso vai desdobrar em satisfação de si, tá? Se a gente continuar aqui. Mas eu fiquei com o pé atrás. Eu pedi prova de vida para a pessoa, tá? Tipo assim, abre a câmera, mostra onde você tá. Sem brincadeira, né? E mesmo assim, sabendo que hoje a inteligência artificial, eu fiz ele falar coisas para não ser uma coisa meio montada, mas sem saber se o fundo era o fundo que ele estava botando. Então, assim, é uma coisa muito persecutória. Devia ser uma coisa boa, um processo bom, que eu estou de abertura da empresa, de não sei o quê, uma satisfação. Passei um estresse. Isso eu estou falando desse que eu estou dizendo para vocês, mas eu passei a semana inteira com estresse em relação à burocracia. Mas, Gley, é assim, cara, eu estou vivendo exatamente isso, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu fui para a Austrália, aluguei um carro lá. Aí fui pegar o carro, o cara me deu a chave, falou, pega o carro ali, eu falei, documento, contrato de locação, não tem nada. Eu pensei, a polícia me parar, vão falar que eu roubei o carro. Não, você mostra isso aqui, mostra o e-mail que você alugou o carro, que era o e-mail do Book, e está resolvido aqui na Austrália. Peguei o carro, andei o mês inteiro lá com o carro, fui devolver, cheguei lá, pus na vaga no aeroporto, falei, cara, tá aqui o carro. Eu queria, tá bom. Você não vai lá ver o carro? Ele falou, não. O tanque tá cheio? Eu falei, tá. Mandaram encher, eu enchi. Peguei como eu, tô devendo como eu peguei. Não, tá bom, não preciso ver não. Falei, ninguém vai ver, se o cara achar que tem um risco depois, eu já fui pro Brasil. O cara falou, não tem mais isso. Então, assim, como é que eu reajo a isso, né? As coisas mudaram e com o passar do tempo, a gente, sem falar de velhice de novo, mas a gente vai ficando mais... a gente vai ficando mais lento para resolver problema. Isso assusta um pouco a gente. Então, assim, o que você fez está certo. Você, olha, eu vou olhar outro, vou abrir em outro lugar. Então, você montou um plano e o que você fazia antigamente jovem, meio que automático. Falando, não, eu não vou ver um, vou ver dois, eu vou abrir, vai ver o que é melhor. Você faria isso com muito mais agilidade. A gente faz com menos, a gente tem menos desenvoltura para lidar. Mas ainda tem um plano. Você, vou fazer o outro, vou abrir o outro, vou tomar esses cuidados. E a vida ficou mais perigosa. Isso é uma verdade absoluta, né? A gente não pode deixar de viver por isso. Aqui no meu bairro, eu gosto de caminhar no Parque de Ibirapuera, tô do lado do parque aqui, a passos. Só que as pessoas assaltam lá. Você tem que tirar corrente, não pode levar celular, não pode levar relógio. Se você afrontar isso, a chance de ser assaltado é enorme. Você vai ter um problema que você não vai conseguir resolver. Vai ser assaltado e vai perder as coisas. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso, com essas limitações, sem deixar de viver e assumindo que a gente tem uma velocidade menor para reagir agora, não dá para enfrentar... Sei lá, se você for surfista, você surfava uma onda de 8 metros. Agora você pode ir 1,5 metro. Eu entendo, mas é sem deixar de viver, mas a gente tem que ter a percepção, estou falando sobre corpo, tá? Corporal, do quanto de estresse aquilo está causando. Sim. Tá? Porque a gente vai seguindo e vai enfrentando, vai rompendo a onda, como o surfista que você está falando aí, vai rompendo a onda, mas a gente já não sabe mais em que praia que a gente está, porque a verdade é uma outra praia, né? Tá tudo muito rápido, a gente não está falando de idade, a gente está falando de velocidade, de evolução, de mundo, e que às vezes a gente não acompanha. E aí dá sim um medo, e você tem que, apesar de estar indo, você tem que falar, opa, peraí, por que o meu batimento cardíaco está nesse grau aqui? Porque eu estou na loucura de 4 telas e de não sei o quê, e tem que ver aquilo, e aí tem que atender, desliga, mas deixa a tela aberta para não perder. Quando eu fui ver, eu estava com meus batimentos altos, eu tive dor no estômago. Eu falo, peraí, não é esse tipo de vida que eu quero. Eu sei que é provisório, eu sei que é passageiro, eu faço muita coisa, sempre, mas agora ficou com uma carga um pouco maior e eu senti no meu corpo. Meu corpo não gostou, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter Como que a gente vai fazer? E, ao mesmo tempo, se respeitar. Fala aí, Fátima, que você está ouvindo, fora lá. Acho que eu estou ouvindo vocês e pensando em várias coisas. Primeiro, eu queria colocar assim,
quanto que a gente se coloca né, com essas telas na frente e essas telas vão fazendo mal. Né? Então, acho que qual é a escolha nossa? Aqui em casa a gente não assiste televisão, canal aberto, de jeito nenhum. Aliás, a gente não assiste. Então, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo. Quando muito a gente recebe jornal aqui, e esse jornal é muito mais por conta dos gatos que a gente tem aqui do que para ler mesmo. A gente dá uma folhadinha e acabou, porque senão você enlouquece mesmo. Acho que essa segurança que você está falando é uma loucura. Você pensar que está em guerra, não sei aonde, mas não sei aonde, que não sei o quê, que pode estourar uma terceira guerra mundial, tem gente se preparando, enfim, né? Você fica doido com o que está acontecendo. Só esse nível de insegurança já é muito grande. Então, o que nós aqui em casa resolvemos fazer? A gente tira um pouco isso que pode abalar. Eu limito ao máximo a minha entrada em internet, uso bastante, mas limito ao máximo coisas que possam me fazer mal. Então, é uma escolha. Essa velocidade das coisas, por exemplo, tanto todos os bancos, eu tenho conta nos vários bancos digitais, e foi assim, né? A gente nem foi exatamente assim. Mas isso não me pegou, né? Não me pegou, porque eu falei, tá, é isso, né? Tanto é que quando você compra alguma coisa, também é assim, né? Qualquer coisa que você compra online, em 2 minutos já está no teu... Se você compra hoje uma passagem aérea, em 2 minutos já está no teu e-mail, você já pagou, já tiraram no seu cartão de crédito, enfim, é um movimento que eu entendo, né? E vejo assim, ou a gente confia, e eu sei que é difícil confiar, ou então a gente vive numa eterna desconfiança. Então, em tudo, né? E todos. Então, o que eu faço, pelo menos? Eu tento fazer negócios, bancos, seja o que for, com empresas que sejam idôneas, que a gente sabe que tá tudo bem, né? Enfim, mas o que me pega mais dentro disso é a velocidade do conhecimento que está indo a passos largos. E, por exemplo, ontem eu não sabia ainda disso, né? Mas ontem eu recebi um livro, enfim, 100 páginas para eu ler, e eu queria entender que era a projeção do que vai acontecer na América Latina, os principais produtos, tal, e eu não tinha tempo para ler 100 páginas. Eu peguei esse arquivo, coloquei num site X, e pedi para ele resumir de uma forma profunda, que não tirasse nada, resumisse para que eu pudesse entender. Ele resumiu 10. Eu entendi o que eu queria entender. Aí eu falei, tá, mas aí eu fui mais, né? Falei, tá, sabe o que eu queria? Que você fizesse slides, como se eu tivesse que fazer uma apresentação desse conteúdo. Em 2 segundos, ou seja, alguma coisa que eu demoraria meses, porque eu ia ter que ler as 100 páginas, eu ia ter que montar os slides, assim, em segundos foi feito. Até aí não parou aí. Aí eu li e falei assim, poxa, mas você consegue fazer um vídeo para mim sobre isso? Ele montou um vídeo para mim que eu demoraria, sei lá quanto tempo, um vídeo com fala, com uma pessoa falando, enfim. Isso é assustador? Para mim porque esse conteúdo, se for um conteúdo inadequado ou se for sem base teórica, a gente está assumindo coisas que podem ser falsas, podem ser fakes. Então, o que é falso e o que é verdadeiro, é ilusão, a gente está realmente num mundo meio complexo. Sobre isso, então, você pega que assim, eu não sabia se aquele gerente, você abre uma conta pelo site, um gerente do nada te entra pelo WhatsApp falando que é seu gerente, você não sabe se é verdadeiro ou não. É da mesma forma que eu estou falando, o que a inteligência artificial está fazendo? Se ali está assim, a essência do que foi dito ali, real, né? A essência não é o resumo, gente, por favor, não caiam nessa. A essência não é o resumo de um livro. A essência do livro é aquilo que o autor quis passar, que ler, você vai entrando e você vai misturar a dele com a sua, e o produto final de um livro lido é seu. O produto final do mesmo livro que a Fátima lê é dela. Essa é a maravilha que a coisa traz, né? Mas tudo bem. Então, é sobre essa insegurança que eu estou te falando. É muito ruim ficar numa insegurança.
Eu concordo, é isso mesmo, né? E fora isso, o que pode ser, aí nós aqui, o Francisco, os pais dele queriam uma foto com o Titanic. A gente foi no negócio lá do Titanic e eles acabaram não tirando a foto. E aí eles queriam uma bendita foto do Titanic. Bom, o Francisco fez bilhões de fotos deles no Titanic, como se eles estivessem lá vestindo a cara. Não dá para imaginar que era mentira, tá? Não dá para imaginar. Nós sabíamos, mas não dá para imaginar. Eu fiquei pensando o seguinte, imagina se eu quero ferrar com a vida de alguém. Sim. Eu mando uma foto dessas e digo, ó, fulano de tal tá fazendo tal coisa, e o que é verdade, o que é mentira? Então, a gente está num momento que, efetivamente, o que é verdade, o que é mentira, está deixando a gente ficar num nível de insegurança. E vocês conseguem perceber que isso a gente vai ter que aprender a sobreviver e ter satisfação e felicidade em cima disso, porque não vai ser diferente disso daqui para frente. Não vai? É um aprendizado. Hoje estava rolando, não sei se vocês viram, estava rolando aí no Instagram, o pessoal publicou em todo lugar, de um candidato que recebeu uma oferta de emprego nos Estados Unidos, um determinado valor de salário anual, e ele devolveu para a empresa e falou, não posso aceitar esse valor, meu valor é esse, era 5, 6 vezes mais. E ele explicou por quê. Porque eu faço o trabalho de 8 pessoas e mandou um dossiê. Falando, ó, eu toco a área e faço isso, tudo com inteligência artificial. Ele provou que ele sabia fazer e conseguia fazer o trabalho de 8 pessoas de uma equipe. E os caras vão contratar ele, o salário aqui. Eles estão já criando uma categoria, né? Esse tipo de gente chama High Individual Contributor. Então é o cara que sozinho consegue fazer o trabalho de 8 pessoas. Então, agora... Eu acho assim, eu estou começando a lidar agora com esse tema lá no BR Angels, de um monte de inteligência artificial em todas as startups, né? A gente está com isso na veia lá. O que eu aprendi até agora é que assim, a inteligência artificial não vai substituir o humano. Agora, o humano que usa bem a inteligência artificial vai substituir qualquer humano que ele queira, porque o cara fazendo bom uso disso, o cara vira um monstro. O cara consegue fazer coisas absurdas que você falou. Você põe sua família no Titanic como se ela estivesse navegando nesse momento lá e todo mundo vai achar que é verdadeiro. Então, quem domina essa arte, e acho que esse é o legal da coisa, vai dominar o mundo. E aí eu acho que é difícil, por exemplo, para nós dominarmos no nível que uma pessoa mais jovem entrou. Porque eles iniciaram isso há muito tempo atrás. Né? Então, eu acho que aí sim tem uma limitação. Mas isso. A limitação vai existir. Ó. A gente tá no fim falando igual do começo. Né? Exato. Agora, quer queira, quer não, saber conviver com isso vai ser a grande diferença que a gente vai ter, né? Então, como é que eu convivo e como é que eu utilizo isso sem perder os meus valores, sem perder as minhas crenças, sem perder aquilo que de fato eu acredito. E eu acho que nisso tudo, o contato humano vai ficar muito valorizado. Então, quer queira, quer não, um trabalho que você tem com a tua terapeuta, com o teu coach, com a tua mentoria, esse trabalho que a gente faz, que são pessoas reais, né? Que podem falar, que podem discutir, que podem responder perguntas, etc., talvez vai ser muito mais valorizado, porque as pessoas vão precisar de pessoas. Essa é a aposta, né? Estou voltando para o consultório para isso, para sair da tela, para ter o espaço para o paciente poder voltar para o divã, caso ele queira, mesmo que não seja toda semana, ter um espaço para ele, né? Porque isso aqui está ficando muito distante. Essa é a aposta, eu acredito como você. Agora, temos que ver, temos que olhar porque sobre como que a gente fica bem. O que eu estou fazendo? Eu falei, parei, vi, realmente... Eu tô há 2 semanas e meia passando mal de excesso de tela, excesso de burocracia e excesso de desconfiança, que não é uma coisa que é a tônica da minha vida, mas é um jeito tão novo de lidar com certas coisas, talvez porque eu não trabalho com isso, né? E eu precisei, então ficou muito difícil para mim. Quando eu percebi, eu falei, não, então eu tô na transição, tô vendo que eu não sei mesmo um monte de coisa, eu vou me respeitar. Então, assim, o que é me respeitar? Primeiro, ver se eu estou no excesso ou não. Segundo, tem que fazer, às vezes, mesmo se eu estou no excesso, eu vou falar todos os nãos até o meu sim ficar confortável. Porque isso também, nesse momento, a gente não pode deixar que o mundo arraste a gente. Seja com tecnologia, seja como a gente começou aqui, a conversa, você tem que ficar jovem e tomar não sei quantos suplementos, e fazer não sei quem, você tem que se questionar. Se aquilo é não, você vai dizer não até que se você achar que aquilo é sim.
Então, o quanto de tempo que eu fiquei na dúvida, assim, em 35 minutos eu abri uma conta. O problema não foi abrir a conta, porque eu tenho outras contas digitais. E tudo bem que não foi em 35 minutos, mas foi alguém entrar no WhatsApp, se for golpe, se pegar. Enquanto eu me acolhi na minha incerteza, na minha insegurança. Porque se eu quisesse assim, não, é tecnologia e tal, vai. Gente, eu ia ficar muito mal comigo se desse errado. Muito mal. Porque... Imagina só, nós somos, né, de uma era onde isso tudo já está acontecendo, a gente consegue ter raciocínio, né, para lidar com isso. Agora imagina quem é mais velho que a gente. Sim. Né? Idade, como é que lida? Porque entra no golpe mesmo, não tem jeito. Não tem como. Hoje você tem uma inteligência artificial que conversa com você como se fosse teu amigo e com um pouco de sorte levanta informações sobre você. Isso é muito sério, porque o que está acontecendo? Por exemplo, hoje você pode, né, pedir para o ChatGPT ou qualquer outro site para montar para você um look que você queira. Ele monta, né? Ele vê tua cor de pele, ele monta um look. Essa informação está sendo extremamente requisitada pelas lojas, por toda a indústria, porque a partir do momento que eles ficam sabendo o que eu quero, eles começam a me mandar via WhatsApp, sem saber, sem ter meu WhatsApp, mas tendo, para mim as coisas exatamente para montar o meu look. E aí imagina o nível de informação que a gente coloca o tempo todo. Ou que você não coloca, você não entra nisso, né? Mas não entrar nisso significa ficar longe do mundo. Então, isso ajuda, né, Fá? Isso aí ajuda. Eu uso muito isso em viagem. Você faz uma pesquisa, você está num lugar, olha, eu quero saber quais são os melhores restaurantes. Cara, você começa a receber tudo, é um favor para você. Você não tem que fazer pesquisa mais nenhuma. Você passa a ser assediado pelas informações e você faz o filtro e escolhe o que você quer fazer. Só que aí, né, Zé, essas informações, elas vão ser utilizadas, e não tem como sair disso, mas vão ser utilizadas de bilhões de formas que a gente não faz nem ideia como elas estão sendo utilizadas, né? E aí vem isso mesmo, de repente você é assediado por coisas, mas não são só coisas puras, né? Podem vir uma série de outras coisas que a gente não faz nem ideia. E só, né, colocando, quem não está acostumado a ter esse discernimento, como você falou, Gley, ou seja, eu caio nessa porque eu confio, que vamos um pouco tempo atrás, a gente confiava muito mais nas pessoas. É sobre isso que eu tô falando. É ruim não confiar. A sensação não é boa. A sensação é de que você é como a criança que tá pisando num terreno incerto. É difícil fluir quando você tem que ficar com o pé atrás. Mas não tem outro jeito. Só que aí, já que eu tô ficando com o pé atrás, eu vou ficar até ficar satisfeita. Entendeu? Então eu não tive vergonha de falar para ele, não tô entendendo. Aí ele falou, se você quer que eu faça, tipo assim, quase achando que eu ia dizer não. Se você quiser, eu faço até uma prova de vida. Eu falei, quero sim. Não passei vergonha, eu falei assim, olha, você me desculpa, né? O justo paga pelo pecador, eu não tenho culpa. Eu tô com dúvida sim, por favor, faça. Hoje a gente faz isso na medicina. Eu nunca faço um procedimento com um médico só. Eu vou ouvir outro. Não é você me fala aqui, eu vou fazer a cirurgia. Não, eu vou ouvir outro cara. E se ele falar igual perfeito, eu vou escolher um dos dois para fazer. Se ele falar diferente, eu vou no terceiro ainda. Eu faço isso para tudo que é assim grande, né? Cirurgia, tratamento. Eu faço isso. Eu perdi a confiança na medicina atual. Eu perdi completamente. Agora, olha só, Gley, ele pode ter aberto a câmera e você poderia estar falando com uma inteligência. Podia. Você acha que eu não sei, Fátima? Eu acabei de falar, mesmo aquilo, olha só, mesmo aquilo não foi suficiente. Então, o que aconteceu isso foi ontem para hoje, né? Mas isso, gente, eu tô falando só de ontem para hoje, que é o que eu tá fresco. Eu tô há 3 semanas levando tombo, levando caldo aqui. Mas de ontem para hoje, eu botei lá R$100. Deixa eu só ver se é um golpe. E tô aqui esperando, mas cheia de coisa para fazer. Tô aqui, mas agora, hoje eu tô começando a ficar mais calminho, R$100 continuam lá. Eu não sei se ele tá esperando mais, mas no meu dinheiro ele não vai ver, não. Não, mas o negócio é certo. Mas é assim, para não virar persecutoriedade, sabe? Senão daqui a pouco você começa a ficar com medo do mundo. Eu acho que essa parada aqui não pode. Nem a gente, acho que de novo, a gente tá terminando como a gente começou. Não é nem ao jovem, nem ao velho. É desejo em todas as etapas da vida. E nem é com muito pé atrás e nem é muito crédulo. A gente já teve uma época que a gente podia
tá muito crédulo, a gente confiava na palavra, né? No fio do bigode que falavam, na caneta atrás da orelha. Não dá mais. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar de fazer as coisas da sua vida porque você está com o pé atrás. Mas tem que se respeitar. Feeling ainda existe. Eu acho que se eu tenho uma coisa para falar aqui para vocês sobre felicidade, siga seu feeling. Se tem alguma coisa corporal que te diz que não, pode, se você achar que toda hora você está sentindo uma coisa, você tem que ver se isso é excessivo. Mas se não, fica com um pouquinho o pé atrás, não tem problema não, não precisa dessa pressa, dessa urgência que o mundo está não. Segue seu ritmo. Tá certo. Legal tudo isso, acho que a gente encerra muito bem. Zé, uma palavra final? Não, acho que é isso mesmo. É respeitar o limite, mas viver a vida. Não deixar de viver, mas admitir que tem velocidades diferentes e eu vou na minha, entendeu? Eu vou chegar naquele destino do meu jeito. Não vou nessa onda toda, não. Perfeito, né? Perfeito. Gente, se vocês gostaram, né, dessa conversa nossa, mandem para os seus amigos, porque, de novo, a gente não tem nenhum outro objetivo a não ser trabalhar um pouco esse tema aqui e vários temas que estão na vida, né? Então, é a felicidade em pauta, a vida como ela é. É isso que a gente está fazendo. Então, um grande beijo para vocês. Daqui a 15 dias a gente volta aqui, a gente se vê. E se vocês quiserem que a gente fale de algum tema específico, podem colocar lá. Esse material vai ficar no YouTube, vai ficar no Instagram também. E, por favor, assinem o canal de Felicidade em Pauta, que a gente precisa ter 1000 inscritos e ainda a gente não tem. Por isso que a gente faz no Fátima Moda. Tá bom? Mas, o Zé furou a história. A gente vem aqui dizer que não vende nada e ele vendeu o novo. Vai beber esse final de semana? Fala aí, Zé. Toma o novo para acordar de novo, bem. Né? Ô, Zé, a gente bebe coisa de novo, né? Agora, fazer propaganda e não ganhar nada não vale, né? Pois é, ô Zé. Eu vou mandar um sachê para vocês. Ô Zé, vamos marcar lá no restaurante. A gente compra o novo, toma... E vai lá pro restaurante e bebe um bom vinho lá. No dia seguinte se esse novo é bom, tá bom? Combinado. Beijo. Tchau. Tchau.